Dando continuidade, falando agora sobre as proteínas, que também são elementos importantes para o processo fisiológico, os processos fisiológicos regulados do nosso corpo e que também estão presentes na maior parte dos alimentos da nossa dieta, eles também vão precisar sofrer uma digestão. As proteínas, a gente tem que lembrar que elas nada mais nada menos são que vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas e cujas extremidades estão associadas a um eixo carboxiterminal, um grupo COOH, uma carboxila, e um H2N, que se refere a um grupo amina, lá da química orgânica, tá? A lógica é a mesma. Eu tenho uma molécula que estruturalmente ela é grande demais para que eu a absorva. O que eu vou fazer? Eu vou digerir. Logo, depois de tantas vezes falando sobre digestão, nós finalmente podemos concluir que digestão significa quebrar um alimento em porções menores para absorver. Exatamente. Então, digestão é seguida por absorção. E é isso que vai acontecer. Eu preciso quebrar essas ligações, reduzir o tamanho dessa molécula orgânica aqui, fragmentá-la e para facilitar a absorção para o sangue, que vai distribuir esse componente orgânico para as células executarem as suas funções fisiológicas reguladas. Beleza? Então, bom, diferente dos carboidratos, as proteínas elas vão começar a sofrer o seu processo de digestão no estômago. Já falamos sobre isso, que é a pepsina. A pepsina atua como uma protease, uma enzima de proteínas. Caramba, ficou meio cacofônico isso, mas enfim, a pepsina é... Calma, peraí que agora eu travei. A pepsina é uma enzima que digere proteínas. Caramba, isso foi cacofônico demais. E o que vai acontecer no estômago, sob a ação da pepsina, é um processo inicial de fragmentação dessa molécula proteica aqui. Então, para que esse processo de fragmentação ocorra, ele vai ocorrer em duas instâncias, da mesma forma que acontecia com os carboidratos. Existem algumas enzimas que vão só quebrar os carboidratos para deixar eles menores, em cadeias menores, e existe outro grupo de enzimas que quebra os sacarídeos, e aí liberava lá a glicose, né, a galactose. A lógica aqui é a mesma coisa. Existem algumas enzimas chamadas de endopeptidase que vão ter a capacidade de hidrolisar a proteína e transformá-la em peptídeos menores. Ela não é capaz de liberar completamente todas as ligações peptídicas e o aminoácido em si, tá? Sendo que o aminoácido precisa ter um grupo carboxilo, um grupo amina e o aminoácido e o radical no meio. Aqui eu não tenho isso, eu tenho um peptídeo, né? Tem mais de um aminoácido. Então, o que a pepsina vai fazer, por exemplo, é justamente isso, esse processo inicial de digestão. Ela é uma endopeptidase. O que ela faz, a pepsina, é justamente pegar essa cadeia e quebrá-la em peptídeos menores, não a ponto de liberar o aminoácido, mas concordam que dentre isso e isso aqui já está muito mais fácil depois para continuar quebrando e liberar aminoácido. Tá? Então, cerca de 10 a 15% das proteínas são digeridas no estômago, certo? Mas essa digestão, como a gente acabou de ver, não é suficiente para liberar nenhum tipo de aminoácido, só gera peptídeos menores, certo? E aí o que vai acontecer é que do estômago vai lá para o duodeno, e aí no duodeno, com a secreção dos ácidos pancreáticos, né, de tripsina, de quimiotripsina, de elastase, por exemplo, que também são endopeptidases, o que é que vai acontecer? Esse processo aqui também. Pega uma proteína, coloca em peptídeos menores. Esse processo começou no estômago com a pepsina e agora no duodeno vai continuar com essas outras endopeptidases. Tripsina, quimiotripsina, elastase, né? Esse processo aqui de formação de peptídeos menores vai continuar ocorrendo. Só que aí entra em cena uma outra enzima
que também é pancreática. Lembram quando a gente estava falando sobre pâncreas, que apareceu um elemento aqui chamado de carboxipeptidase? Ele é engraçado e curioso e legal, e deixa o like e compra o meu curso. Por quê? O termo, note que o prefixo carboxi lembra carbono, correto? Exatamente, não é à toa isso. É porque a carboxipeptidase, ela vai conseguir, e é por isso que ela é uma exopeptidase, ela consegue quebrar, hidrolisar as ligações terminais dos peptídeos. Essa aqui, ó, que tem um grupo de carbono, que tem um grupo carboxiterminal. Então, essa carboxipeptidase consegue romper essa ligação terminal aqui. E outra, a aminopeptidase, também pancreática, também exopeptidase, consegue liberar a ligação terminal de quê? Adivinha? Amino do grupo amina. Logo, essas duas exopeptidases conseguem liberar e hidrolisar as ligações terminais, liberando aminoácidos e peptídeos. Sobram realmente alguns peptídeos que não foram reduzidos a aminoácidos. E, como essa imagem aqui mostra, alguns peptídeos podem ser, olha só, absorvidos mesmo assim. Alguns peptídeos conseguem ser absorvidos sem se transformarem em aminoácidos, por exemplo. Alguns peptídeos, por exemplo, eles podem, dentro da própria célula, do enterócito, se transformar em aminoácidos, porque aqui dentro do citoplasma existem peptidases que fazem essa quebra, essa hidrolisação dessas ligações peptídicas. Então, os enterócitos conseguem absorver tanto os peptídeos quanto os aminoácidos de forma separada. É claro que esse fenômeno vai ser preferencialmente por aminoácidos, né? Só no recém-nascido lá que muda umas paradas, né? No recém-nascido, o fenômeno de absorção de peptídeos, ele é muito maior, né? Porque o recém-nascido, ele precisa absorver peptídeos intactos, porque ali vai ter anticorpos, e anticorpos é proteína, né? E vocês sabem que se você quebra ligações, já faz uma alteração conformacional na proteína e já desnatura ela, né? Então é ideal para os recém-nascidos essa forma de peptídeo intacta aqui, para preservar, por exemplo, uma imunoglobulina, né? Isso é que é importante. E aí esse processo é o que a gente já está vendo, né? Esses tripeptídeos de peptídeos vão ser transportados para dentro da célula graças ao gradiente eletroquímico de um H+, que depois ele sai, né, por um transportador de Na, até que no final das contas o fim é o mesmo, corrente sanguínea e ir para o fígado, para o processo de depuração, para o processo de limpeza, né, filtrar contra os fármacos, contra xenobióticos, substâncias, enfim, resíduos metabólicos, e para ter certeza de que tudo está acontecendo da forma certa e que tem que acontecer.